estudantes, olá, pais e responsáveis aí pelos nossos estudantes. Daremos continuidade ao nosso aprendizado falando sobre produção de energia elétrica, né? As formas aí de produção de energia. Na correção das atividades da semana passada, começamos aqui na página 29, falando da questão 2, onde há esse quadrinho em que duas personagens dialogam aí sobre os tipos de energia. A primeira personagem diz: tenho uma novidade para contar, me engajei em uma ONG que luta contra a produção de energia elétrica por combustão. ONG significa organização não governamental, que é uma organização de pessoas da sociedade aí que lutam por alguma causa. A segunda personagem continua o diálogo. Quero dizer que vocês querem fechar todas as usinas termoelétricas movidas a carvão, gás natural, urânio 235 e biomassa? Perceba que a primeira personagem, ela diz que está lutando contra a produção de energia elétrica por combustão. E a segunda já fala dos tipos. A primeira pergunta, na letra A, diz: que tipo de energia se refere à charge acima? Neste caso, temos que ver quais são as formas de energia que é falado. No caso aqui, a energia elétrica por combustão é produzida, segundo a segunda personagem, por carvão, gás natural, urânio 235 e biomassa. Então, podemos dizer aí que há dois tipos de energia: carvão, gás natural e urânio 235 não renováveis e biomassa renovável. Que tipo de energia se refere à charge acima? Não renovável e renovável com a biomassa. B. Defenda os dois pontos de vista dos personagens da charge. A primeira personagem, ela fala que quer lutar contra a produção de energia por combustão. Esse é o ponto dela, a visão dela é a luta contra a produção de energia elétrica por combustão. É muito válido, afinal de contas, normalmente as usinas que produzem energia elétrica por combustão, elas são prejudiciais aí ao meio ambiente. Porém, nem sempre é possível estar eliminando elas, né? Elas normalmente são mais caras e só são usadas devido à necessidade, à demanda que a população tem por energia. E o ponto de vista da segunda é a curiosidade, né? Se ela quer fechar todas as usinas termoelétricas movidas a carvão, que é por combustão, gás natural, que é por combustão. Os dois são combustíveis fósseis e seria ideal não precisar utilizá-los. Mas ela já faz confusão falando de urânio 235. Urânio 235 é por reação nuclear, é energia atômica, e não energia por combustão. E biomassa, que é por combustão, porém é renovável e não produz mais gás do efeito estufa do que as plantas que são utilizadas aí para serem queimadas retiram na atmosfera. A única coisa é que tem que ter uma origem limpa essa energia da biomassa. Por exemplo, o bagaço de cana, né? Por exemplo, reflorestamentos aí que são usados para a produção de lenha e não florestas nativas. Quais são os pontos de vista? A primeira personagem quer eliminar as energias, a energia elétrica produzida por combustão. E a segunda, ela mistura energia produzida aí por combustão com energia atômica, energia nuclear. Tá? Ela faz uma confusão. A terceira, classifica as seguintes afirmativas em verdadeira ou falsa, justificando as falsas. Letra A. As fontes de energia exercem um papel importante nas atividades humanas. Delas se originam eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. Isto é verdadeiro. A humanidade necessita e muito
muito de fontes de energia. A nossa sociedade moderna, ela consome energia em grande escala. E para quê? Origina-se a eletricidade e os combustíveis, né? Então, as fontes de energia aí são muito importantes. Essa é verdadeira, não há de ser justificado, não há necessidade. B. As fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidroelétrica e carvão mineral e biocombustíveis. Vamos voltar aqui no gráfico da página 28. Perceba que a mais utilizada é a hidrelétrica, seguido de de gás natural, biomassa e eólica. Então, nessa ordem aqui na produção de energia elétrica. Então, são fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis? Não. Né? A hidroelétrica aí é muito utilizada para a produção de energia elétrica, e o petróleo é muito utilizado aí nos automóveis. Os biocombustíveis também, o álcool, o etanol aí é um tipo de álcool que é a partir de plantas, então é um biocombustível, mas o carvão mineral bem pouco. No gráfico de produção de energia elétrica, o carvão mineral, ele, deixa eu ver aqui, outras eólica, biomassa nuclear, carvão. Veja bem, outras 2%, eólica 6%, biomassa 8%, nuclear 3%, carvão 3%, ele é bem pouquinho. Então, coloque como falso aí para ser a certa e justifique que, embora o petróleo seja muito utilizado em automóveis, né, indústrias também, a hidroelétrica é a mais utilizada aí para a produção de energia, e os biocombustíveis muito utilizados também. O carvão no Brasil não é dos mais utilizados. Utiliza-se, mas nem tanto quanto em outros lugares, e nem tanto em comparação ao todo dos combustíveis utilizados. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Certo? É verdadeira. As energias renováveis aí são a principal matriz da produção de energias no Brasil, tá? A eólica e a solar ainda em pouca escala, mas as renováveis no geral sim, seguido aí bem disparado em quantidade, a hidrelétrica é a maior fonte de energia no Brasil. 4. Analise a figura ao lado e responda: que tipo de energia refere? Perceba que tem um sol, uma flechinha indicando a transmissão de energia do sol para as plantas. Vocês sabiam que as plantas usam a luz do sol para ter energia? Elas são os únicos seres vivos aí que são capazes de estarem transformando energia luminosa, energia do sol, em energia química que nós consumimos nos alimentos. Tá? Ela guarda essa energia aí nas moléculas do seu organismo. Também aí as algas, tá? Que fazem isso, mas no geral aí são as plantas. Perceba que essa energia ela é armazenada aqui na lenha, nesse desenho. A lenha, ao queimar, libera essa energia para ser utilizada para a atmosfera, para esquentar algo, para tocar um motor, né? Existem motores aí que são movidos pela queima de lenha, de carvão, ou que seja as pás de uma turbina aí a vapor que gira um gerador que produz energia elétrica. A partir desta queima, há a formação de gases, no caso do dióxido de carbono, que as plantas retiram do ar para fabricar a madeira dela, o caule, as folhas, os galhos, também açúcares, né, de frutos. Então, perceba que a matéria tem um ciclo. A planta é feita a partir do dióxido de carbono do ar, nutrientes e água do solo, mas para poder ter celulose, que é o material utilizado para fabricar o caule, as raízes, para fabricar a folha, é do dióxido de carbono do ar. Esse dióxido de carbono,
ele é o reorganizado em celulose, que é o que faz a madeira, o mesmo material utilizado para fazer o papel é feito a partir da madeira. E essa celulose, ao queimar, libera dióxido de carbono de novo. Então, ó, planta, celulose, madeira. A planta faz a madeira a partir do dióxido de carbono e a madeira é feita de celulose. Como assim? Ela transforma o dióxido de carbono em celulose. A madeira, ao ser queimada, a celulose, pelo fogo, se transforma em dióxido de carbono. O dióxido de carbono é captado pela planta de novo. Isso é um ciclo da matéria. E a energia vem do sol, que permite que a planta fique viva. Ela fica armazenada nas ligações químicas da celulose. Quando ela é queimada, ali, a energia, o calor é dissipado, é liberado para fazer algum trabalho. E se dissipa no ar, no ambiente, né? No ar, no ambiente. Mas a matéria não, fica nesse ciclo. Então, por isso que tem essa separaçãozinha aqui, né? Que mostra as separaçõezinhas, não, as flechinhas que vão mostrando tanto a energia, né? De vermelho, sol, planta, madeira, fogo, que daí está demonstrando o final aqui dessa energia. No caso, ela não acaba, a energia não pode ser destruída, ela apenas é dissipada no ambiente. E a matéria fica nesse ciclo constante de planta, madeira. Quando essa madeira morre, quando ela é queimada, quando ela apodrece, libera o carbono, o CO2, aí, o dióxido de carbono no ar e a planta recupera de novo. Então, analise a figura ao lado e responda: que tipo de energia se refere? Energia renovável, porque ela pode ficar se renovando. Tá? E do tipo biomassa. B. Cite vantagens e desvantagens na produção desse tipo de energia. Vantagens: é uma energia mais limpa comparadas à queima de combustíveis fósseis. Além dessa vantagem, é uma energia muito barata. Então, uma pessoa, pensando aí em uma família, uma pessoa, por mais pobrezinha que seja, é fácil ela ter acesso à lenha, por exemplo, para cozinhar. É uma energia barata. Além disso, mais limpa do que a dos queima de combustíveis fósseis. E uma desvantagem: ela pode estimular a queima de florestas nativas. Então, ela pode estimular o desmatamento. Há muitos casos de florestas que são cortadas para fabricar carvão, para fabricar lenha para carvão. Então, é uma grande desvantagem isso. Ela tem vantagens? Sim, ela é limpa em comparação com as energias vindas aí de combustíveis fósseis. Isso é vantajoso. Além disso, ela é barata. E uma desvantagem é o fato de estimular a corta para a produção de lenha, a corta de floresta, né? O desmatamento de floresta. 5. A seguir são dispostas informações sobre energia elétrica no Mato Grosso, nosso estado. De acordo com dados apurados pelo Grupo Energisa, a empresa aí que detém a transmissão de energia elétrica no nosso estado, Mato Grosso fechou 2017 com 95% da energia elétrica gerada por fontes renováveis. Isto é muito bom, né? O uso de energia renovável sempre é mais positivo do que o uso de energia não renovável. O relatório aponta que 93,32% da energia tem origem hídrica. Então as hidroelétricas aí dominam a produção de energia no nosso estado. Enquanto as outras fontes renováveis, como biomassa, que é a queima aí de matéria orgânica, solar fotovoltaica, que está crescendo aí, está expandindo, embora não seja barata, está lá, todo o material é uma energia excelente porque ela não polui, ela capta diretamente do sol a energia luminosa do sol, a luz do sol e converte em energia elétrica. Além disso, ela pode ser aí utilizada em residências, onde, se a pessoa puder fazer um investimento, pode cobrir o telhado aí com placas fotovoltaicas que captam a energia do sol. Então ela é muito positiva. O ruim é que ela não é barata, ela ainda não é muito viável para todos, né? Então a biomassa mais a fotovoltaica somaram 1,24%. Já as fontes não renováveis, diesel e gás natural, somaram apenas 5,44%. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que Mato Grosso é um estado que não provoca danos ambientais?
na produção de energia elétrica, já que mais de 90% da energia produzida vem de fonte renovável? Não, não é correto. Porque 90% da energia, mais de 90% da energia é renovável, mas essa parte que não é, ela causa danos ao meio ambiente. E a energia renovável também gera algum dano ao ambiente. 93,32% da energia não renovável é de origem de hidrelétricas. E as hidrelétricas geram algum dano, sim. Elas alteram os ciclos dos rios, o percurso da água dos rios. Dessa forma, diminui ou aumenta a quantidade de água em alguns pontos. E isso modifica o ambiente, causa alguns danos. Ela alaga trechos de florestas, ela causa desmoronamentos, ela pode prejudicar a reprodução de alguns peixes. Então, há alguns danos, sim. Fora que o material orgânico que foi alagado, ao apodrecer, libera gases também prejudiciais. Então, a hidrelétrica comparada com o diesel, a queima do motor a diesel aí, de um gerador a diesel que produz energia, ela é melhor? Muito melhor, mas não é perfeita. Ela também produz danos ao meio ambiente. Lembrando que a energia hidrelétrica é renovável. Como que funciona? A chuva cai nas cabeceiras dos rios, escorre pelo leito dos rios, a água é represada, feito um lago, uma represa que guarda essa energia para ser utilizada, essa água para ser utilizada quando tiver necessidade de energia. Como que acontece? Essa água que fica represada em um lugar mais alto, é liberada a sua passagem por um duto, por um cano. Lá tem as pás de uma turbina, como se fosse um ventiladorzão gigante aí dentro desse tubo, que vai girando com a passagem dessa água que está em queda, que está caindo. Ligado nessas pás dessa turbina a um gerador que produz energia elétrica, semelhante a um motor elétrico aí, né, que fica girando ali, mas ao contrário do motor que gasta energia, esse gerador produz energia elétrica e é transmitido aí na rede para residências, indústrias, comércio, etc. Então, ao passar por ali e seguir rio abaixo, essa água uma hora encontra o oceano, ou antes mesmo ela já evapora com o calor e a luz do sol, ou no oceano evapora, forma-se nuvens, as nuvens vêm de volta para o continente, né? Vêm para onde nascem os rios, nas cabeceiras dos rios, precipitam, condensam e precipitam, chove, e essa água escorre de novo pelos leitos dos rios, podendo assim acionar mais uma vez as turbinas. Resumindo, é uma energia renovável. Ela é tocada aí o ciclo da água, que é evaporar, chover, escorrer para os rios em direção ao oceano, evaporar, chover de novo, e assim indefinidamente. É uma energia renovável. A biomassa, já falei, é a queima de material orgânico, que toca aí turbinas. Como? Ela aquece a água, produz vapor, e esse vapor tem uma pressão que vai girando uma turbina. A fotovoltaica não, são placas fotovoltaicas que captam a luz do sol, e a partir dessa luz, ela converte a luz do sol diretamente em energia elétrica. Tá? Então, mesmo as renováveis possuem algum dano ao meio ambiente, não existe ainda nenhum tipo de produção de energia que seja perfeito. O nosso estado está de parabéns, o nosso país em geral tem uma matriz energética bastante limpa comparada com outros países. Há países aí que queimam muito carvão, né? A China queima muito carvão, a Rússia queima muito carvão, os Estados Unidos queimam muito carvão, muito diesel. Há países aí com muitas usinas atômicas, né? Usinas nucleares, que produzem muito lixo radioativo, e esse lixo tem que esconder, ele tem que enterrar, porque ele é prejudicial por milhares de anos. Então, assim, o nosso país não é perfeito, o nosso estado não é perfeito, porque toda a produção de energia tem algum dano ainda, infelizmente, mas em comparação com outros lugares, a gente está muito bem. Pode melhorar, mas está muito bem. Agora, sobre a matéria para essa semana.
Covid-19, poluição, as emissões de gases de efeito estufa. Esse texto fala sobre o Covid-19, essa pandemia terrível aí, que está gerando tantas mortes, está gerando tanto problema, né? Pessoas que adoecem, a gente fica afastado das escolas, afastado do trabalho, ficar em quarentena nas nossas casas, mas ele está demonstrando como que a normalidade da sociedade humana produz poluição. De que forma? Como houve parada de trabalho, parada das atividades econômicas, de indústrias, de caminhões, de carros, parando aí sem funcionar, houve uma diminuição da poluição. Veja como que a atividade econômica polui. Infelizmente, a poluição e o desenvolvimento econômico estão muito ligados. Por quê? Porque o combustível utilizado que toca a economia é, em sua grande parte, vindo de queima de combustíveis fósseis. A economia estar boa é bom para todo mundo. Ter emprego, ter dinheiro, conseguir comprar as coisas, ter uma vida digna, né? Isso é excelente. Não é que a economia do bem é algo ruim, é óbvio que é ótimo. Porém, a matriz, ou seja, a fonte da energia... Eita, quanto foguete aí. A fonte da energia para a nossa economia, do mundo em geral, vem de fontes poluidoras, vem da queima de combustíveis fósseis. E como teve que parar a economia, muita gente desempregada, todas as partes ruins que isso gera, conseguiu perceber como a diminuição das atividades econômicas que diminuiu também a poluição. Observe, aqui fala que em Nova York as emissões de monóxido de carbono oriundos de automóveis diminuíram 50%. Por quê? Porque 35% aí do trânsito na cidade diminuiu, né? Por causa do coronavírus. Na China, onde foi o epicentro, onde surgiu o vírus, as emissões de dióxido de carbono, CO2, é dióxido de carbono, diminuíram 25% em um período de apenas 2 semanas, o que pode resultar em uma redução de 1% no ano todo. 2 semanas, parou tanto a poluição que vai diminuir 1% do ano todo. E os níveis de NO2, isso aqui é o dióxido de nitrogênio. O é de oxigênio, 2, então eu digo que tem 2, de 2, óxido vem de oxigênio, de nitrogênio, então dióxido de nitrogênio, que é um gás também de efeito estufa, também caíram. Então perceba que, infelizmente, a atividade humana está ligada ao consumo de combustíveis que poluem, tá? Então, assim, não pense que vocês estamos isentos, né, da participação disso. Ao utilizar a energia elétrica que vem de termoelétricas tocadas a diesel, nós estamos contribuindo a bens de consumo, roupas, sapatos, celulares, também são produzidos em fábricas que usam combustíveis para trocar as máquinas que poluem. Com o diminuir de tudo isso, por causa do Covid, houve uma diminuição da poluição. Então, fica aí bem ligado a existência moderna humana com a poluição da atmosfera. Junto aqui, dei uma lida aí com calma desse texto, junto aqui temos os desafios de ciência da natureza para essa semana, onde mostra a China. A imagem abaixo indica uma redução dos níveis de dióxido de nitrogênio, um gás de efeito estufa, na China, epicentro da pandemia de Covid-19. Então, tem uma imagem, um mapa, e aqui nesse mapa, em alaranjado, que eu estou passando aqui com o cursor do mouse aqui por cima,
Aqui em alaranjado está demonstrando que a China, antes da Covid-19, a quantidade de dióxido de nitrogênio muito alto. E durante a pandemia, como que parou, diminuiu demais. Há só um pouquinho aqui, mas quase nenhum. E a pergunta quer saber, na letra A, de acordo com os dados acima, responda: quais danos ambientais esse tipo de poluição provoca? Então, o que é que dano que esses gases aí, o dióxido de nitrogênio, vai provocar? O que ele faz? Tá? Vamos entender direito, antes de falar sobre a pergunta, o que é efeito estufa. O efeito estufa, eu vou dar um exemplo. Imagine uma garrafa de vidro, ou melhor ainda, uma garrafa PET, transparente, de plástico. Tampa ela, coloca lá no sol. Deixa de manhã até umas 3 horas da tarde. Chegue nesse horário, ela lá no sol, abre e aperta o ar nela assim próximo da sua mão. E você vai ver como que esse ar sai quente lá de dentro. Mais quente do que o ar que está para o lado de fora. Mas se tanto o ar que estava do lado de fora quanto esse ar que estava dentro estavam sobre os mesmos raios do sol, por que a garrafa tem mais, o ar está mais quente, tem ar mais quente do que os de fora? Porque a energia entra com a luz, ou seja, os raios do sol entram, atravessam o plástico transparente e iluminam a parte de dentro da garrafa. Reflete no chão, algum outro lugar e sai. A luz sai, mas o calor, a energia do calor que estava nesse raio luminoso fica dentro ali do plástico. Por isso que diz que é uma estufa que vai acumulando calor. Na nossa atmosfera acontece algo parecido, porém não há plástico algum. Há gases que agem como esse plástico. Por exemplo, o dióxido e o monóxido de carbono, o metano. São gases aí que quando os raios de sol batem no nosso planeta, na nossa atmosfera, aquecem, seguram a energia desses raios de sol, a luz reflete, vai embora para o espaço, né? Mas o calor fica. Isso é ruim ou é bom? Não há como dizer que é ruim, porque o efeito estufa natural é algo bom para nós, do jeito que conhecemos a vida hoje na Terra. Sem efeito estufa nenhum, a Terra seria congelada. Então, o efeito estufa natural é bom. O que é ruim? Aumentar esse efeito, fazer aquecer cada vez mais. E esses gases que aumentam o efeito estufa são os gases lançados aí para a atmosfera com a queima de combustíveis fósseis, de petróleo, de carvão mineral. Então, um pouco de efeito estufa. O efeito estufa natural é uma coisa boa. A produção de gases que aumentam esse efeito estufa, aí é prejudicial, causa o aquecimento global. Tá? Então, a primeira aqui fica bem evidente o que é a resposta. Quais danos ambientais esse tipo de gás, esse tipo de poluição provoca? A própria questão aqui, o próprio texto que nós lemos já responde bem fácil. B. O uso de fontes de energia renovável contribui com a redução do dióxido de carbono, do dióxido de nitrogênio? Dá uma olhadinha aí, qualquer coisa volta na minha explicação, ou dá uma lida também no texto que você já responde essa aí tranquilinho. Vamos para 2. Leia as notícias abaixo. Notícia 1. De acordo com o Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo, CREA, os poluentes prejudiciais à saúde, resultantes da queima de combustíveis fósseis, são responsáveis por pelo menos 3 milhões de mortes por poluição do ar por ano. Isto daqui é algo que temos que levar em consideração. Sempre ao se falar em preservação do meio ambiente, há a possibilidade da gente enxergar o meio ambiente como algo longe, algo distante, e não é. O meio ambiente faz parte da nossa vida e nós fazemos parte do meio ambiente. Se acabasse todos os seres humanos, as florestas, os animais, o meio ambiente em si viveriam numa boa.
Mas se acabasse todos os animais, as florestas, o meio ambiente, não teria como o ser humano sobreviver. Perceba que o uso de poluentes do ar mata 3 milhões de pessoas por ano. Isso é muita gente, é muita coisa. Então, ao preservar o meio ambiente, preservamos a nossa vida. No entanto, os rápidos avanços das modernas tecnologias de energia limpa são uma oportunidade fundamental para melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde pública. Resumindo, nós poluímos demais, a nossa sociedade polui muito, mas a energia pode ser obtida de forma limpa e melhorar essa situação. Notícia 2. Com o planeta focado em combater a pandemia de Covid-19, a poluição e as emissões de gases de efeito estufa caíram consideravelmente como consequência da diminuição da atividade econômica. Cancelamento de voo, menor circulação de carros, mas assim como em outras situações de crise, os níveis provavelmente voltarão a atingir picos após o fim da pandemia. É uma coisa ruim, Covid-19. Matou pessoas, deixou a gente em quarentena, porém serve como prova que os seres humanos poluem, os seres humanos prejudicam a natureza, e com a diminuição da atividade econômica aí dos seres humanos, diminuiu a poluição, tá? Aí vem a questão. Considerando as notícias 1 e 2, responda: durante o período da pandemia, houve uma redução dos poluentes na atmosfera? É possível continuar reduzindo essa poluição após o fim das medidas para combater a pandemia de Covid-19? E daí? Será que já seguindo essa dica aí, que a diminuição da atividade econômica nos deu, olha, veja como é realmente nós que poluímos, veja que quando diminuímos a atividade dos seres humanos aí, a poluição também diminui. Então já ficou essa dica, bem certa. Dá pra gente pensar em formas mais limpas de produzir energia? E ainda continua a questão: quais medidas você indicaria que contribuem com a redução desses poluentes? Será que dá para substituir combustíveis por outros mais limpos? Será que o governo de vários países, inclusive do nosso, pode estimular não cobrando imposto da produção de energia limpa? Será que ele consegue aí baixar os preços de produção de equipamentos que produzem energia limpa? Não cobrando imposto, permitindo que haja produção em maior escala, que todos tenham condições de chegar a esses equipamentos. Além disso aí, será que o governo também poderia, quando eu digo governo, eu quero dizer a sociedade como um todo, o governo dos países, não só o nosso, mas também o nosso. Será que poderia estimular o estudo nas faculdades, o estudo em empresas, para que produzam equipamentos mais eficientes? Então, use a sua imaginação, se quiser dar uma pesquisada na internet também, e veja que há muitas possibilidades de incentivo aí ao uso de energias limpas, ok? E esta semana é isso. Preste atenção aqui na videoaula, volte, ouça de novo, leia aqui esse texto da página 31 até a 32, é um texto curto, faça as duas questões e me envie, tá? Galerinha, é isso para essa videoaula. Tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima.